Você que já é colaborador da Casa Amarela ou está entrando agora, deve conhecer com clareza o nosso código de conduta. Por isso, nesse vídeo nós vamos passar passo a passo com todos os itens do nosso código de conduta para que você tenha clareza do que é esperado e como nós nos comportamos dentro da Casa Amarela. O sucesso de qualquer organização depende de sua reputação. Por isso, a empresa, seus colaboradores, gestores, diretores, sócios e todas as pessoas envolvidas devem sempre zelar e preservar a boa reputação da empresa. E como nós fazemos isso? Vamos lá? Primeiro, sempre faça o que é correto. Portanto, dentro da organização da Casa Amarela, você tem que sempre fazer o que é correto. Isso é esperado de você e está sendo informado para você, que é a nossa política interna. Pratique todos os valores da Casa Amarela, não importa quão pequena seja a atividade. Ou seja, desde o momento que você abre uma porta, limpa um chão, atende um cliente, serve um café, qualquer pequena atividade do dia a dia deve estar permeado dos valores da Casa Amarela. Obedeça a todas as leis, regras e políticas. As leis, claro, nós tratamos das leis do Brasil. As políticas são internas da empresa e são muito importantes serem seguidas. Colaboradores que não seguem a política da empresa estão desalinhados com as nossas propostas, com certeza não farão parte do nosso time. Comporte-se de forma ética, cumprindo os mais altos padrões de conduta profissional. Quando nós falamos isso, muitas pessoas acreditam que tem só a ver com fazer um bom contrato, uma boa negociação, mas não. Conversar de assuntos pessoais na frente de uma cliente, usar palavras de baixo calão em área de funcionário, não sentar-se de forma adequada, tratar o cliente de forma displicente ou sem cuidado, também tem a ver com essa política da empresa. Não deixe de relatar qualquer situação para os seus supervisores. Quando você deixa de relatar, você pode colocar a empresa em risco. Então, é sua obrigação como colaborador dentro da Casa Amarela relatar qualquer situação que seja importante. Deixa eu dar um exemplo mais claro dessa política interna da empresa do Código de Conduta. Digamos que são 9 horas da manhã, é seu horário de entrar, e você vê que seu colega bate o ponto e depois vai se trocar e guardar sua bolsa, etc., antes de entrar para trabalhar. Esse colaborador não está agindo de forma ética e você tem obrigação de reportar isso para o seu supervisor. Caso você não o faça e saiba, você está omitindo uma informação que é importante para a empresa. Então, vamos relembrar, é sempre importante que vocês avisem. Resguardar o nosso patrimônio humano, físico e financeiro. Muitas pessoas acham que isso é só cuidar de um computador ou tentar não quebrar uma parede ou não sujar ou manchar um móvel, mas isso vai muito além. Por exemplo, gastos desnecessários ou, por exemplo, fazer mau uso do orçamento da sua loja, não cuidar bem dos vestidos a ponto que eles se danifiquem, quando você carrega eles pegam no chão, eles danificam. Essa não é uma conduta correta e não está alinhado com o nosso código de conduta. Então, sempre, em qualquer atividade do seu dia, você tem que ter cuidado com o nosso patrimônio humano, físico e financeiro. O primeiro compromisso que você tem no nosso código de conduta é com a continuidade da empresa. Ou seja, quando falamos de continuidade da empresa, é cuidar bem do seu cliente, fazer boas vendas para que não tenha reclamações e no futuro a gente perca os nossos clientes e não possa continuar dentro do nosso negócio. Desenvolver os nossos colaboradores para que eles tenham bons resultados. Tratar os colaboradores com carinho para que eles se sintam sempre muito à vontade dentro da nossa empresa e queiram ficar conosco e construir um futuro. A continuidade da empresa também tem a ver com a nossa reputação. Então, sempre que a Casa Amarela puder estar aberta a algum tipo de risco, não coloquei todas as informações na ficha de costura,
eu fui pouco claro no que eu combinei com a minha cliente e isso causou um desconforto com ela, então eu não coloquei que a alça seria confeccionada com material XPTO. Isso causa um risco jurídico para a empresa e pode ser que afete o futuro dela. No nosso código de conduta, nós dizemos que você tem o compromisso com a continuidade da nossa empresa. O segundo tópico é priorizar a empresa, os interesses da empresa ao interesse pessoal. Você sempre tem que colocar a empresa e o coletivo, ou seja, o grupo, acima dos seus interesses pessoais. Isso funciona em vários momentos, como por exemplo, aquela consultora que faz boas vendas e no futuro as clientes vêm, fazem bons ajustes e estão contentes. A consultora que faz vendas ruins, vende abaixo da tabela, ela está priorizando a comissão dela e não a empresa ou o coletivo. Porque se a empresa não tem bons resultados, ela eventualmente vai diminuir o seu quadro de funcionário e os seus investimentos. Então é muito importante que você priorize os interesses do coletivo. Harmonia e união. Essa parte eu gosto bastante porque muitas pessoas não valorizam isso no ambiente corporativo e a Casa Amarela coloca no Código de Conduta que é um compromisso do colaborador com a sua empresa e o seu time manter a harmonia e a união. Você tem que procurar continuamente investir nas forças que mantêm a equipe unida, desenvolver e praticar o senso de harmonia e justiça e o respeito e priorizar o consenso, ou seja, colaboradores que são desrespeitosos ou quando você tem uma atitude inadequada, você pode acabar desunindo o time, criando patotas. Quem fofoca também destrói a harmonia e a união. Então, sempre falar com respeito e sempre falar de coisas adequadas. A fofoca no ambiente de trabalho, disputas, competição, grupinhos, não são parte da política e nem do Código de Conduta da Casa Amarela. Quarto, o comprometimento com a excelência. Bom, excelência é um dos nossos valores, eu não vou me aprofundar muito, mas comprometimento com a excelência dentro do nosso Código de Conduta também diz que quando você não é excelente e faz essa escolha, você está quebrando o nosso Código de Conduta. Então lembre-se que nada além do melhor e do excelente é esperado de você. Você precisa sim fazer com a melhor qualidade, com o maior carinho e sempre entregar o máximo possível. 5. A não ingerência. Bom, dentro de uma organização, nós temos uma organização de a quem as pessoas devem se reportar. E respeitar essa estrutura é responsabilidade de todos. Portanto, quando você precisa resolver algo, você tem que resolver com o seu time ou com o seu supervisor. Muitas vezes, algumas pessoas pulam uma etapa ou quando recebem uma orientação de um supervisor, elas pulam a etapa e vão para um diretor, para um gerente ou para um sócio, tentando inverter essa questão. Essa atitude, ela causa um abalo nas estruturas e desqualifica aquele supervisor daquele departamento. Portanto, essa atitude de ingerência ou, por exemplo, quando você é um gerente da loja A e você dá ordens para o time da loja B sem a anuência do gerente daquele time, você também está criando ingerência. Então, isso é muito perigoso para as estruturas do time, causa incerteza para as pessoas que trabalham e causa um ambiente confuso. Então, é muito importante que sejam respeitadas as estruturas organizacionais. 6. Identificar e reforçar os valores. É responsabilidade de todos, principalmente os gestores e supervisores e líderes, que reforcem sempre os valores da empresa. Como nós reforçamos os valores? Através de campanhas, sempre falando deles, mas principalmente pelo exemplo. Então, você, gestor, líder, supervisor ou em qualquer outro cargo de liderança, é importante que você entenda que o seu exemplo reflete os valores da Casa Amarela. Portanto, quando um gestor chega atrasado
ou ele sai mais cedo e deixa o seu time, ele está indo contra os valores da empresa e dando um exemplo contrário, dizendo os valores não devem ser seguidos, eles são meramente palavras no papel. Viver os valores e viver a cultura começa com o exemplo dos nossos líderes. 7. Compromisso com a profissionalização. O compromisso com a profissionalização, ele deve ser total. Nós, da Casa Amarela, estamos trazendo muitas ferramentas, mas é muito importante que exista um compromisso do nosso time e isso é colocado no nosso código de conduta. Portanto, não só aprender novas habilidades, como reforçar que as atividades sejam realizadas de forma profissional e cada vez menos exista a presença do caseiro, daquele jeitinho, e cada vez a Casa Amarela se torne mais uma empresa extremamente profissionalizada, com bons processos, resultados e metas. 8. Comportamento político. O comportamento político tem a ver com você entender que está dentro de uma organização e que o seu comportamento é um reflexo do profissional que você é. Portanto, evitar qualquer tipo de boatos, favoritismos, qualquer tipo de tentativa de desestabilização de pessoas ou da empresa. O comportamento adequado dentro de uma organização é uma postura firme, esclarecida, unificada e que tenha o entendimento de que a empresa está aqui para fazer o melhor para os seus clientes, para os seus colaboradores e manter sempre essa postura. Número 9. Manter um clima de respeito e orgulho profissional. Dentro da Casa Amarela, é esperado de todos os colaboradores que se mantenha um ambiente respeitoso, onde as pessoas tenham orgulho do trabalho que elas desenvolvem e de suas atividades, e que qualquer tipo de feedback ou ponto de melhoria seja tratado de forma individual. Portanto, principalmente para líderes, é importante relembrar: quando você tiver um elogio para fazer, faça em público. E um ponto de melhoria, faça no privado. 10. Respeito pelo ser humano e atitude contra o preconceito. Dentro do nosso código de conduta, nós dizemos que é obrigatório ter atitude contra o preconceito. Então você precisa agir e estar presente para que isso não ocorra dentro da Casa Amarela. É totalmente proibido qualquer tipo de discriminação, seja ela religiosa, de raça, de credo, filosofia, política ou de gênero, ou qualquer outro tipo. A Casa Amarela se posiciona muito claramente e espera que os nossos colaboradores também o façam. Número 11. Ética do dinheiro. Ter muito cuidado com todos os valores, principalmente patrimoniais da Casa Amarela. Reembolsos de despesas, gastos desnecessários, sempre trazendo toda a informação necessária e respeitando o dinheiro dentro da Casa Amarela. 12. Negócios pessoais dentro da empresa. É expressamente proibido qualquer tipo de negócio pessoal dentro da empresa. Gosto de dar o exemplo que fazer venda de produtos dentro da Casa Amarela, qualquer tipo de produto, como de catálogo ou outras negociações que não estão dentro do padrão da empresa, são expressamente proibidas pelo nosso código de conduta e é responsabilidade que os gestores não permitam essas práticas. 13. Situação de fornecedor ou cliente da empresa. É expressamente proibido que qualquer colaborador da Casa Amarela seja fornecedor ou cliente da Casa Amarela sem uma autorização escrita de algum sócio ou diretor. 14. Situação de concorrência. É expressamente proibido para qualquer colaborador da Casa Amarela prestar qualquer tipo de assessoria a um concorrente nosso, ou seja, participar de outra empresa que esteja no nosso setor concorrente conosco, prestar serviços e informações para concorrentes da Casa Amarela, disponibilizar qualquer tipo de informação sobre os nossos projetos, planejamentos de marketing, processos ou mesmo clientes e colaboradores. 15. Recebimento de comissão. É expressamente proibido receber qualquer tipo de comissão que não seja da Casa Amarela, ou seja, um fornecedor do mercado não pode te comissionar por fazer vendas ou indicá-lo. Isso é expressamente proibido. 16. Brindes e cortesias.
Se você, colaborador da Casa Amarela, receber um brinde ou uma cortesia de qualquer pessoa do mercado por uma atividade realizada dentro da Casa Amarela, você é obrigado a informar por escrito sobre esse brinde ou cortesia. Seja ele uma sessão de massagem, uma diária em hotel, um atendimento no cabeleireiro ou qualquer outra coisa, você precisa da autorização da Casa Amarela para recebê-lo. Caso seja positiva, você pode ficar com esse brinde ou cortesia. Caso seja negativo, você deve recusá-lo ou então doá-lo. É muito importante que vocês entendam que qualquer tipo de vantagem oferecida a um colaborador da Casa Amarela pode ser entendida como um comissionamento paralelo e isso gera muito risco para a empresa. 17. Respeito pelos dirigentes da empresa e da organização. É esperado de todos os colaboradores que trabalham dentro da Casa Amarela que respeitem os dirigentes da organização, sendo eles presidentes, diretores ou sócios. Uma fala educada e respeitosa para com eles e sobre eles, lembrando que a imagem desses dirigentes está diretamente relacionada à imagem da Casa Amarela. Vocês precisam auxiliar no controle e mitigação de qualquer boato ou qualquer fala que possa denegrir a imagem dos gestores ou dos dirigentes. Ou seja, é responsabilidade de vocês sempre manterem a melhor fala em relação aos supervisores. 18. Quebra de hierarquia. É expressamente proibido na Casa Amarela a quebra de hierarquia. Portanto, se você receber uma orientação direta do seu supervisor, você deve realizá-la de acordo com o Código de Conduta. Jamais, ou seja, é expressamente proibido, e eu pontuo isso muito fortemente, dar algum comando ou orientação para uma pessoa usando o nome de um outro gestor. Vou dar um exemplo aqui mais prático. A Lívia disse para você fazer tal coisa. Não, as ordens devem ser diretas do supervisor para o supervisionado. Portanto, quando se fala em nome de uma terceira pessoa, você está sim quebrando a hierarquia. É sempre bom relembrar que a hierarquia é a estrutura dentro da empresa e quando ela não é respeitada, se cria um ambiente de incerteza para os colaboradores e eles ficam muito desorganizados. 19. Transparência e governança. Transparência é sempre trazer informações com clareza para a Casa Amarela, para os seus supervisores, nunca omitindo, faltando com a verdade ou passando informações parciais que possam acarretar qualquer tipo de risco para a empresa, para os seus colaboradores, para a imagem da marca. É sempre importante pontuar que nós não podemos fazer nenhum tipo de promessa para os clientes, fornecedores ou colaboradores que não sejam cumpridas ou permitidas pela Casa Amarela em orientação oficial. Então, você não pode prometer nada em nome da Casa Amarela. Tenham muita atenção porque nós fornecemos um manual e uma documentação oficial e qualquer promessa feita fora desse escopo é uma quebra do Código de Conduta e você está colocando a Casa Amarela e os seus colaboradores em risco. 20. Zelar pelo patrimônio. Bom, essa é muito fácil, você simplesmente precisa tomar muito cuidado com o nosso patrimônio. Mas o que é o nosso patrimônio? São os nossos vestidos de noiva, os nossos colaboradores, os nossos equipamentos, estoques, suprimentos, tanto os móveis quanto o dinheiro. Mas também tem um patrimônio que poucas pessoas entendem como patrimônio, que são as informações. Os telefones de clientes, como nós fazemos os nossos anúncios de WhatsApp ou Instagram ou qualquer outro tipo de informação, pertencem exclusivamente à Casa Amarela, são fruto do nosso trabalho comercial. E quando, por exemplo, você compartilha uma senha, você utiliza um canal inadequado para arquivamento de documentos, você não está zelando pelo patrimônio da Casa Amarela. Então, muitas vezes não tem a ver com cuidar de objetos físicos, mas também cuidar de dados de clientes ou dados da nossa operação ou segredos de negócio. 21. Comportamento.
Você deve sempre se comportar de maneira cortês e profissional, ou seja, você tem que respeitar as pessoas dentro do ambiente de trabalho e colegas. Nunca trazer questões pessoais para dentro das relações profissionais. E essa parte do nosso código de conduta, ela é muito importante, porque hoje na Casa Amarela nós temos uma política de zero tolerância a questões de embates entre colaboradores. Portanto, se eventualmente você se descontrolar, levantar a voz para um outro colaborador, utilizar palavras de baixo calão, você será imediatamente desligado. 22. Segurança de dados. A gente já falou ali no zelar sobre o patrimônio, mas é importante, então nós colocamos um tópico específico de segurança de dados. Os dados da Casa Amarela pertencem à Casa Amarela e são fruto do esforço comercial da Casa Amarela. Então você pode pensar que cada telefone de cada cliente é uma nota de R$5. Cada projeto e cada estrutura da Casa Amarela de trabalho é uma nota de R$50. E você tem que zelar como se fosse um dinheiro dentro de um caixa. Ou seja, quando nós colocamos a nossa política de comunicação, que deve ser exclusivamente pelos canais oficiais, e nós banimos oficialmente o WhatsApp da empresa, é importante você entender que a partir do momento que você não respeita essas políticas de segurança de dados, você está compartilhando dados que são da Casa Amarela e são patrimônio da Casa Amarela ou de seus clientes. Portanto, tome muito cuidado com qualquer tipo de informação, dados, documentos, que eles devem ser sempre utilizados tanto no hardware, software permitidos pela Casa Amarela. Bom, pessoal, eu sei que eu tô falando aqui há muito tempo, é uma aula maçante, mas é muito importante que vocês entendam. O código de conduta, ele não é feito de letrinhas em um papel. Eles são regras de comportamento dentro da Casa Amarela e ele é esperado. Além disso, ele é um documento legal que diz que a Casa Amarela informou aos seus colaboradores quais são os itens que são importantes e qual é o entendimento dela sobre esses itens e quais medidas serão tomadas. Portanto, siga à risca o código de conduta. É muito importante para a saúde da nossa empresa e para manter a continuidade da Casa Amarela.